Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu vídeo. Eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior? Sim. Tem algum problema com isso? Não. Luísa, por que você está com a mesma roupa? Porque eu não trouxe outra pra trocar pra fazer o segundo vídeo. Então vai ter que ser a mesma e tá tudo certo. Seguinte, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luísa Alexandrone, eu sou consultora de imagem e estilo e hoje nós vamos falar sobre os elementos de design e por que você precisa saber deles para ser mais estilosa. Então, se você não sabe o que é isso, nunca ouviu falar e ficou curiosa, vem comigo. Roda a vinheta. Então vamos lá. Por que você deveria saber, ter o conhecimento sobre os elementos de design? Você sabendo quais são os elementos de design, você consegue montar uma imagem proposital sua. Luiz, o que de achos é imagem proposital? Eu monto meu look do jeito que eu gosto, então, consequentemente, é proposital. Quando eu falo de imagem proposital, eu falo sobre a mensagem que você vai passar com a sua imagem. Então, às vezes, nós queremos passar uma mensagem, uma imagem, por exemplo, de uma mulher elegante, mas muitas vezes não sabemos como fazer isso. E você monta o seu look se sentindo elegante, mas quando outras pessoas te veem, não é exatamente a mensagem de elegância que você está passando. Isso é um exemplo, tá? Isso pode acontecer por quê? Porque você não entende, não tem conhecimento sobre os elementos de design, não sabe muito sobre o seu estilo, né? Às vezes, primeiro, você não saber qual que é o seu estilo e você não ter a ciência, de quais são os elementos de design e como usá-los, faz com que você realmente fique perdida na hora de comprar roupa, de montar os seus looks e não sabe nem por onde começar, a pensar sobre a mensagem que você quer passar para as outras pessoas. Então, você sabendo o seu estilo, beleza, sucesso já é meio caminho andado. Agora, tendo a ciência de quais são os elementos de design, você vai entender quais são as mensagens que eles passam, qual que é a mensagem que o peso, na verdade, que eles têm no seu look, como usá-los, E você tendo o conhecimento, a ciência do que cada um faz, você consegue usá-los de uma forma proposital. Então você fala, eu quero parecer um pouco mais dramática hoje, um pouco mais clássica. Como que eu vou fazer isso? Tem algum elemento de design que pode me ajudar nisso? Você vai lá e usa no seu look. Claro que se você estiver confortável com isso e se você gostar. Então, você sabendo disso, você consegue montar a mensagem exata, que você quer passar para as outras pessoas e não só para elas, Convenhamos que principalmente para você mesma. Você consegue se olhar no espelho e gostar, do que está vendo, do look que você montou. Além disso, você consegue se arriscar ainda mais no seu estilo. Então, lembrando, se você não sabe, é muito bom você buscar saber qual que é ele. Porque sabendo ele e os designs, minha filha, ninguém mais te segura, tá bom? Então, você vai conseguir se arriscar mais no seu estilo, porque pode acontecer o seguinte: você sabe o seu estilo, mas você tem um pouco de medo ainda de apostar nele, de usar as roupas que condiz com o seu estilo, Porque às vezes você realmente gosta de uma coisa mais chamativa, mas tem medo de usar, ou às vezes não sabe usar, e enfim, os elementos de design podem te ajudar sim a você se arriscar mais no seu estilo, a você se sentir mais confiante. Então, os elementos de design, eles estão diretamente relacionados ao seu estilo e eles vão te ajudar realmente a montar o look, a mensagem que você quer com os looks e etc, etc, etc. Vocês vão ver que uma vez que vocês sabem quais são os elementos de design, vocês não vão mais parar de pensar nisso. Então, qualquer lugar que vocês vão olhar, principalmente em loja de roupas, você vai falar, esse aqui é um elemento de design tal, esse aqui passa a mensagem tal, esse aqui tem isso, esse aqui tem a ver comigo, esse aqui tem a ver com tal pessoa. Então, vocês vão ter esse conhecimento, vocês vão sim ficar mais ligadas e vão ter a observação aqui, bem treinada. Vocês vão ficar com o olho bem treinado. E é essa justamente a intenção. Então, sem mais delongas, vamos logo falar sobre os elementos de design, porque eu não vou ficar aqui enrolando vocês não. Seguinte, o primeiro elemento de design que eu vou falar para vocês é sobre as cores. Cara, as cores, às vezes, elas são assim um pouco subestimadas, tá? E eu não sei se vocês sabem, mas existe uma coisa chamada análise de coloração pessoal, que está ficando muito em alta agora, As pessoas estão começando a ter um olhar um pouco mais carinhoso com as cores, estão querendo ser um pouco mais coloridas, sabem da importância delas. E, gente,
Por que que você deveria saber sobre as cores? Porque as cores, elas passam mensagens. Então, tem até um livro chamado Psicologia das Cores, onde ele explica tudo sobre as cores, as dimensões, as mensagens que elas passam, os efeitos psicológicos que elas têm nas pessoas. Então, você, mesmo sem saber, você é influenciada sim pelas cores, tanto pela decisão de compra, tanto pela comida que você come, pelo lugar que você frequenta e assim por diante. Então, as cores têm sim poder e elas passam sim mensagens e você precisa sim conhecer elas, né? Conhecê-las. Então vamos lá. As cores é o seguinte: quanto mais cor você usa no look, ou seja, quanto mais contraste, por exemplo, um verde com vermelho, um azul com rosa, tem um alto contraste, entendeu? Mais informalidade você passa no seu look. Mais informalidade vai ser, na verdade, informalidade vai ser a mensagem que você vai passar, tá? Então, quanto mais cores você usa, mais informalidade você causa. Quanto menos cores, quanto menos contraste, né, o baixo contraste nas cores que você usa no seu look, mais formal você fica. Então, o que é o baixo contraste? É a baixa diferença entre as cores. Então, se mais cores, o alto contraste é uma alta diferença nas cores, como verde e vermelho, o baixo contraste vai ser o quê? Por exemplo, um azul bebê com um azul escuro, ou com um azul médio, por exemplo, um pouco mais brilhante. Vai ser ou um look monocromático, vai ser as cores que elas... vai ser o famoso tom sobre tom, né? Então, um baixo contraste, ele traz sim mais formalidade e o alto contraste traz informalidade. Para que vocês entendam o alto contraste e o baixo contraste, eu vou colocar aqui umas imagens para vocês verem quais são eles dois. Além disso, qual é a mensagem que o baixo contraste traz no seu look, né? Além, né, da alta formalidade, traz delicadeza, tá bom? Diferentemente do alto contraste, que traz força. Então, baixo contraste, relembrando para vocês, traz formalidade e delicadeza, e o alto contraste traz informalidade e força. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre baixo contraste e alto contraste. Ficou confuso, amor? Você conseguiu entender? Então, fechou. Agora, vamos para as características das cores. O que é que acontece? As cores, geralmente, quando a gente pergunta para as pessoas, fala assim, qual que é a característica das cores para você? As características, no caso, né? Que é no plural. Tem uma cor clara, escura e pronto. E chamativa. Principalmente se você for perguntar para os homens. Gente, isso não é um preconceito, nem crítica, nem nada, tá? Mas eu, por exemplo, quando eu vou perguntar pro meu pai, perguntei, né, uma vez, né? Quais são as cores que você mais gosta de usar? Porque eu faço coloração pessoal e ele fala, azul, preto e branco. Só. Então, pra ele tem claro, escuro e pronto. Não tem mais nada. E, gente, não é só isso, tá bom? As cores, elas têm características. Elas têm uma coisa chamada dimensões. E essas dimensões a gente chama de type. O que é o type? O T vai ser temperatura, o I vai ser intensidade e o P de profundidade. Então, essas são as três principais características das cores. Então, vamos lá. As cores quentes, o que elas fazem, né? As cores quentes, elas aproximam, elas trazem uma sensação de aconchego. Geralmente, as cores quentes são muito utilizadas nos designs de casas, né? Porque as casas, a sua casa principalmente, o que você quer num ambiente quando você entra numa casa? Que você se sinta acolhida, que você se sinta confortável, aconchegante. Então você vai perceber que tem uma paleta de cores meio marrom, né, um pouco mais pastel, as cores que trazem essa aproximação, essa proximidade. Além disso, as cores quentes, elas são muito estimulantes e de muita energia. Então elas passam essa sensação mesmo de aconchego, de energia, de vida, tá? E de estimulação. Então, até quando você vai em escola, geralmente, não são todas, tá? Mas é um exemplo. Você vai ver que as salas de crianças, elas são bem coloridas, né? E cada uma traz uma mensagem. E isso é utilizado, sim, em pedagogia para crianças, para vocês verem que é bem importante até no próprio desenvolvimento de uma pessoa.
Agora, as cores frias, elas afastam, tá? Então, elas são mais calmas, tá? Só que elas demonstram um pouco de serenidade, tá? Então, elas afastam, mas elas são mais calmas e trazem uma serenidade. Agora, as cores claras. As cores claras são mais acessíveis, né? Elas são mais joviais, elas são mais leves. Por exemplo, as cores pastéis. Então, você analisa um look com cores pastéis, você remete a quê? A delicadeza, a leveza, uma pessoa bem tranquila, né? Então, ela passa essa mensagem. Agora, as cores escuras, não. As cores escuras, elas são mais sérias, mas tem como, sim, as cores escuras serem mais calmas. Como, por exemplo, o azul marinho, tá? Acho que eu posso até arriscar dizer que o verde militar passa um pouquinho assim. Não pode dizer não, já mudei de ideia. Não passa não, acho que vamos ficar só no azul marinho mesmo. Então, vocês estão vendo que existem várias características das cores. Então, tem claro, tem escuro, tem quente, tem frio. Além das cores escuras, nós temos as cores suaves. As cores suaves são, sim, mais delicadas, tá? Elas também são um pouco parecidas com a mensagem, né? Com as cores claras, que passam muita serenidade, leveza, só que elas são mais sofisticadas. Vamos dizer que as cores suaves, elas são as cores claras, só que um pouco mais amadurecidas, tá? São cores mais maduras. E além disso, por último, nós temos as cores brilhantes, que é a mesma coisa que intensa. São cores vivas, chamativas. Então, essas cores, elas são muito chocantes, elas são dramáticas e elas são cheias de energia também, cheias de vida. Então, pessoas que gostam de cores brilhantes, como eu estou aqui com uma cor muito brilhante, tem rosa, tem laranja, não sei se vocês conseguem ver minha saia, acho que não. São cores muito intensas, muito brilhantes, muito vivas, e eu me valorizo muito bem com elas e faz parte do meu estilo, além disso, eu não sei o que eu ia falar além disso. E, enfim, então essas são as características das cores. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as cores, querem que eu me aprofunde, tá, mais nesse assunto, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo para vocês especificamente sobre cores, falo tudo sobre cores para vocês, porque as cores, elas têm muita informação, não é somente todas essas características, dá pra gente trabalhar assim, de uma forma incrível. Então, espero que vocês tenham entendido o básico, que foi o que eu quis trazer aqui para vocês. Então, o segundo elemento de design que eu quero falar aqui para vocês é sobre as linhas e formas. Então, como assim linhas e formas? As linhas e formas, onde elas vão se encontrar? Vão se encontrar nas modelagens das roupas, tá? Nas silhuetas. Então, a forma como a roupa ela é produzida, tá? A modelagem, o tecido, e enfim, isso vai interferir na forma como a pessoa vai te ver. Eu vou explicar aqui para vocês e vocês vão conseguir entender. Então, as linhas e formas. A primeira delas que eu vou falar aqui para vocês vai ser as curvas. Então, as curvas, elas remetem a quê? Ao feminino, tá? Elas mostram muita flexibilidade e muita sensualidade. Por quê? Porque a mulher, ela gosta de valorizar as curvas, né? Tanto como quadril, cintura, busto e assim por diante. Então, você valorizando as suas curvas, você consegue modelar a sua silhueta e passar uma mensagem mais feminina e até mesmo mais sensual. Além disso, dentro das curvas, que é um tipo de linha, tá? Nós temos formas. Então, a primeira que eu vou falar vai ser sobre as formas circulares. Então, as formas circulares, elas trazem qual mensagem? A mensagem de jovialidade e casualidade. Além das circulares, nós temos as formas ovais, que passam a mensagem de tranquilidade e elegância. Hoje a pessoa não para de gaguejar. Então, consigo entender que existe uma linha, um tipo de linha que são as curvas. E dentro das linhas curvas, nós temos as formas, que dentro da linha curva, as formas são as formas circulares e ovais. Conseguiram entender? Então, as linhas, elas estão diretamente relacionadas às formas, porque as formas não seriam feitas sem as linhas. É um pouco
estranho, né, a gente falar sobre isso, mas para vocês verem que até isso passa uma mensagem no seu look. A segunda linha que eu vou falar aqui para vocês são as linhas retas. Então, as linhas retas, elas nos remetem a quê? Ao masculino, tá? Só que elas também passam uma mensagem de força e rigidez. Geralmente, as mulheres do estilo mais clássico, mais elegante, mais dramático. Minha voz tá falhando. As mulheres do estilo mais clássico, mais elegante, mais dramático, gostam, né, de usar roupas com linhas retas, por exemplo, alfaiataria. Por quê? Porque realmente traz uma mensagem um pouco mais masculina, um pouco mais séria, tá? Então, mais conservada, e as mulheres desse estilo gostam desse tipo de linha, desse tipo de roupa. Então, se elas querem passar essa mensagem mais contida, um pouco mais séria, tá? Mais rígida, vamos dizer assim, e isso não tá errado, tá, galera? Você querer passar, pronto, essa mensagem, elas usam as linhas retas a favor delas. Conseguiram entender que está muito relacionado ao tipo de mensagem que você quer passar? Pois, então, isso depende também muito do seu estilo. E, seguinte, quanto maior for o contraste dessas linhas retas, mais impacto você vai ter. Então, imagina uma blusa com listras, só que fininhas. Vai ser um pouco mais delicado, concorda? Agora, se for uma blusa com linhas ou até mesmo uma calça, vou ver se eu acho uma imagem para colocar aqui para vocês. Uma calça com umas linhas bem grossas. Vocês concordam que a mensagem vai ser um pouco mais pesada, mais dramática? Então, vou colocar aqui a comparação para vocês verem. Linhas finas, retas finas e linhas retas grossas. Então, o contraste, ele também passa uma mensagem. Se você não quer um peso muito grande no seu look, não use as linhas retas grossas. Agora, se você quer uma imagem um pouco mais delicada, só que quer um pouco da rigidez do curtimento, use linhas retas, só que pouco mais finas. E aí você vai adaptando isso de acordo com a mensagem que você quer passar e assim por diante. Então, qual que é a forma que a gente vai ter dentro aqui das linhas retas? As formas quadradas e retangulares. Ambas passam a mensagem de estabilidade, tá? E formalidade. Então, vocês estão vendo que as linhas retas, elas realmente passam essa mensagem, né? De amadurecimento, de seriedade, contimento, credibilidade, tá? Formalidade. Então, tanto as mulheres desse estilo, até mesmo como os homens, na maioria, geralmente, não é uma regra até, tá? Gostam das roupas com as linhas mais retas, com as modelagens mais retas. Estão conseguindo entender o raciocínio? É basicamente isso. E a última linha que eu vou falar aqui pra vocês, tá? São as linhas diagonais. Então, as linhas diagonais, elas atraem atenção e simbolizam dinamismo, elas trazem movimento para a sua imagem, tá? Movimento é instabilidade. Então, vocês concordam que as linhas retas passam estabilidade, tá? Elas passam mais seriedade, e que as linhas diagonais vão ser o oposto disso. Elas, na verdade, querem trazer movimento, instabilidade, mais descontração, tá? Elas são as mulheres que são mais descontraídas, tá certo? Gostam, né, de usar linhas um pouco menos rígidas, tá? Elas gostam desse movimento. Então, qual que é a forma que a gente encontra aqui dentro das linhas diagonais? As formas triangulares. Então, as formas triangulares, elas são dinâmicas, por suas diagonais estáveis, tá? E assim por diante. As formas triangulares, elas trazem sim, mesmo sendo uma forma geométrica, elas trazem mais instabilidade, dinamismo do que o quadrado e o retângulo, tá? Por isso que existe essa divisão, tá bom? Então, vocês conseguem aí distinguir tudo isso. Então, acho que terminei aqui. Já até bati no microfone. Foi mal. Então, essas foram as linhas e formas. Lembrando, existem vários tipos de linhas, 3 para ser mais exato, que foram as que eu expliquei aqui para vocês. E as formas, elas estão dentro desse tipo de linha,
tá? Porque as formas elas são feitas através das linhas. Ok, então o último elemento de design que eu vou falar aqui para vocês na verdade, são as texturas e os tecidos. Por que a gente precisa saber sobre eles, conhecê-los? Porque dependendo do tipo de tecido, do tipo de textura, você vai passar uma mensagem, concorda? E às vezes não, na verdade, a mensagem que você quer passar está diretamente relacionada ao seu estilo. Então, você querendo passar determinada mensagem, tendo um estilo um pouco mais prático, você vai ter uma preferência para um tipo de tecido e de textura, correto? Agora, se você gosta de um pouco mais de autenticidade, vamos dizer assim, se você se encaixa, por exemplo, no estilo criativo, você gosta de brincar com tipos de tecidos, de texturas e assim por diante. Então, conforme você usa essas texturas e esses tecidos, você passa uma mensagem. Então, eu vou explicar aqui para vocês quais são elas. Então, texturas macias e tecidos mais fluidos, eles vão trazer uma mensagem de mais aproximação, tá? De vulnerabilidade. Ok? Então, também está relacionado à delicadeza, tá? Agora, os tecidos que são mais rígidos, tá? Mais encorpados, com as texturas lisas, tá? Elas são como é que fala? Não é o tecido liso que eu queria falar, mas é a mesma coisa. Eu queria ser um pouco mais chique, mas não consegui porque eu esqueci a palavra. Então, tecidos mais rígidos, tá? Com texturas lisas, sem estampas e enfim, eles estão relacionados à autoridade e distanciamento. Então, se você, por exemplo, tem um cargo alto na sua empresa, como gerente, ou se você é mesmo chefe, ou se você ou se você é um palestrante, por exemplo, você tem que passar uma mensagem de autoridade no que você está falando, né? Para que as pessoas te levem a sério. Nossa, Luísa, mas para as pessoas me levarem a sério, elas precisam... Eu preciso me importar com o que eu estou vestindo? Sim, porque basta somente 3 segundos para uma pessoa olhar para você e decidir se ela quer falar com você ou não. Ela já vai tirar conclusões sobre você. Por quê? Porque a sua imagem ela conta uma história. Então você, sabendo sobre esses elementos, você consegue montar a sua imagem. Vocês estão entendendo? Vou repetir isso aqui várias vezes, mas é realmente para que vocês consigam entrar na linha de raciocínio. Então, visuais, né? Com pouco ou nenhuma estampa. Como assim visuais? O look que você está usando, o tecido que você está usando com a sua peça de roupa. Se tem muita estampa ou não, vai ser um pouco mais sofisticado. Então, as mulheres que elas querem passar um pouco mais de elegância, tá? De refinamento, elas não vão usar muitas estampas. Isso se encaixa se encaixa muito no estilo esportivo, no estilo tradicional e no estilo refinado, tá? Essas mulheres, elas não gostam de usar muitas estampas porque traz o quê? Dinamismo. E elas querem o quê? Um pouco mais de contimento, de rigidez, de autoridade, tá? E visuais com muitas estampas, né? Looks com muitas estampas e detalhes e enfim, mostram muita criatividade. Então isso entra onde? No estilo romântico, no estilo criativo, também entra até no estilo esportivo. O estilo esportivo ele consegue transitar bastante entre as mensagens que você quer passar. Então, você usar saias com babados, laços, um look com vários frufrus, rendas, enfim, e estampas. Você passa uma mensagem mais de criatividade, de descontração, de acessibilidade. Aqui você vai aproximar mais a pessoa. Então vocês viram que dependendo do tecido que vocês usam, né, da textura do tecido que vocês usam, que vocês vão compor o look de vocês, passa uma mensagem diferente. Então às vezes você não está passando a mensagem que você quer. Na verdade você não pode nem saber que você não está passando a imagem que você quer. Mas já aconteceu com você pelo menos uma vez na sua vida de vestir uma roupa que você tinha pensado na sua cabeça e na hora que você colocou, você falou: cara, achei que ia ficar legal, mas ficou horrível, não gostei, não me senti bem, não deu certo. E aí traz o quê? Um sentimento de frustração. Por quê? Porque você não sabe por que não deu certo. Na sua cabeça ficou legal, mas por que na sua cabeça ficou legal e no seu corpo não? Pode estar relacionado ao quê? Ao tipo de tecido, de estampa, tá? As cores. Tá vendo que todos os elementos de design, você sabendo eles, você vai conseguir sim fazer com que o look que tá na sua cabeça fique bem na vida real, fique bom na vida real. Então é basicamente isso.
tudo isso vai influenciar na forma como você se veste e na forma como você se vê. Então, que depois desse vídeo, você tendo a ciência de quais são todos esses elementos, sabendo a mensagem que eles passam, você consiga montar looks que fiquem bons realmente na vida real e não somente na sua cabeça. E aí sim, você vai ser muito mais estilosa do que o normal, porque não quer dizer que você não é estilosa hoje. Você é sim e você tem seu estilo sim, mas você só pode estar um pouco perdida e não sabe muito o que usar, o que combinar, como que eu vou fazer e assim por diante. Então, fica aqui comigo que com certeza vão vir mais vídeos que podem te ajudar. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar nas minhas redes sociais, tá bom? Coloca aqui nos comentários o que vocês gostaram desse vídeo, quais são os elementos de design que vocês na verdade acham que vão usar mais. Quero que vocês busquem aí no próprio armário de vocês quais são os elementos de design que vocês identificam que tem nas peças de roupa do guarda-roupa de vocês, e quero que vocês treinem, tá? Que coloquem tudo que vocês aprenderam aqui nesse vídeo em prática. Então, observem tudo, treinem o olhar de vocês, que eu garanto que isso é o principal para você ser a pessoa mais estilosa desse mundo, tá? Então, um beijo e até a próxima. Tchau!